Olá, navegantes da nave UFP. Hoje eu recebo Ruth Damares. Ela é do mestrado em comunicação e ela apresentou uma dissertação de mestrado relacionado ao Jovem Nerd. Prazer estar aqui. Se fosse para resumir em poucas palavras, como tu divulgaria a tua dissertação de mestrado, para quem nunca ouviu falar do tema? Nossa, é uma dissertação, né, que primeiro a gente quer definir, quer saber o que é nerd, né, o que é ser nerd, o que é cultura nerd. E nós queremos saber isso a partir da voz do nerd, da voz de quem está se intitulando nerd, de quem está defendendo o orgulho nerd. Então, como é que essas pessoas elas estão definindo o nerd, né? Quem é o nerd na voz dessas pessoas? Quando surgiu o interesse de trabalhar o Jovem Nerd como objeto de pesquisa? Quando foi que veio a ideia? Eu gostava muito do Jovem Nerd, né, do Nerdcast, e eu me vi num momento me perguntando, né, o que seria exatamente ser nerd, né? Porque será que ser nerd é só você estar consumindo determinado produto cultural ou é você ser muito fã de algo, né? E por mais que eu goste muito de Star Wars, Senhor dos Anéis, mas será que isso já me tornaria uma nerd? E aí eu vi uma discussão no Twitter e essa discussão assim, me marcou, porque foi na época que estavam lançando os filmes da Marvel, né? E aí umas pessoas começaram a criticar os nerds, esses nerds de 40 anos que querem palpitar sobre todos os produtos nerds. Nossa, então eles também acham, eles continuam achando nerds chatos, pessoas chatas que ficam se metendo nos filmes, nas séries e tal. E aí seria bacana pesquisar, levei essa reflexão para minha professora e ela achou interessante. E a gente começou a pesquisar isso. Foi fácil de conseguir uma orientadora para o teu projeto, de convencer uma orientadora a te ajudar nessa pesquisa? Olha, é assim, na verdade, na época quando eu entrei no mestrado, eu entrei com um projeto muito diferente. Eu queria estudar jornalismo esportivo, que eu já tinha atuado no jornalismo esportivo, então eu gostava, era a minha área, o que eu tinha pesquisado até ali. Mas, como eu te disse, veio essas novas reflexões, eu comecei a me interessar por isso, e a minha professora, ela estudava especialmente a relação entre juventude e mídia. Então, quando, em meio à nossa disciplina que ela ministrava, tinha essa discussão, né, sobre o grupo e que o nerd ele vai se sentir pertencente. Então, não é que foi fácil, mas ela poderia não estar conhecendo agora um pouco sobre a cultura nerd, mas ela entendia muito sobre o modo de ser jovem, os jovens. E, consequentemente, isso afeta também no modo de ser nerd. Para fazer toda a pesquisa, tu teve que maratonar de novo episódios que tu já tinha escutado, tu teve que ver tudo do começo. Eu escutei muitos programas, eu não escutei os programas desde o início, né? Então já era muito tempo. É um dos podcasts mais antigos do Brasil. Então não tinha como eu ir atrás de todos os programas, mas eu ouvi os dois primeiros programas e os programas que estavam saindo naquela época, 2017, 2018. Eu acho que eu ouvi todos os programas desses anos. E aí minha angústia mesmo foi para fazer o recorte, né? Como é que eu iria limitar esses programas? Porque eu não poderia colocar e analisar todos os episódios do ano, do mês, porque são muitos episódios, né? E o Nerdcast tem episódios que duram quase 3 horas, então, para analisar as 3 horas ficaria muito trabalhoso para mim. Então, eu delimitei de acordo com a cultura nerd, né? Eu me adentrei na cultura nerd e utilizei justamente o recorte do mês de maio. Então, maio se comemora o Star Wars Day e 25 de maio se comemora o Dia do Orgulho Nerd, que, na verdade, alguns nerds não gostam dessa denominação e denominam como o Dia da Toalha. Então, o mês de maio ali estava repleto de discussão, era o mês do nerd, e aí eu foquei só nos episódios desse mês.
Tu passou a ouvir podcast de maneira diferente? Tu ainda tem a mesma paixão pro Nerdcast, assim, pra ouvir o Nerdcast, mesmo sendo um objeto de pesquisa? Ou tu começou a ficar, não aguento mais, vou dar um tempo? Então, depois que eu terminei a análise, eu dei um tempo porque eu não aguentava mais. Para quem não ouviu o Nerdcast, às vezes eles gritam, né? Às vezes eles gritam, às vezes eles falam alto e tal. E eu gosto, eu continuo gostando do Nerdcast, assim, quando eu quero relaxar, quando eu quero sorrir, e eu gosto demais deles. Mas eu me abri também para outros programas de podcast, inclusive porque no ano de 2019 começaram com a explosão do podcast no Brasil, e aí surgem vários podcasts de jornalismo, de cada área segmentada, e aí eu fui caminhar um pouco por essas áreas, mas o Nerdcast com certeza ainda é um dos meus queridos. Eu lembro que, mas eu tive noção do que o podcast tinha dado uma reviravolta quando eu vi a Globo divulgando podcasts dela. Que eu falei assim, é a maior emissora do país fazendo podcast, que era uma coisa de nicho, muito nichada. Exatamente. E tudo isso começou justamente, assim, não porque quem sou eu para dizer que começou com o Nerdcast, mas o Nerdcast ele foi muito importante nesse processo de segmentação do podcast, né? Tanto que, assim, hoje eles são influenciadores digitais, não só no podcast da plataforma, mas no Instagram, Twitter. O Átila hoje explodiu como um dos cientistas que estão comentando, que sabe sobre o coronavírus, sendo que a gente ouve o Átila falando sobre todas essas questões de biologia há muito tempo no Nerdcast, né? Então a gente já conhecia ele. E aí o Nerdcast ele foi um grande responsável por esse processo de segmentação. Quando eles criaram o blog, quando eles criaram o podcast, eles não queriam o público em geral, eles queriam falar sobre cultura nerd. E aí eles cresceram se segmentando. E acho que eles mostraram isso para as outras plataformas, para as outras grupos de comunicação. E acabou sendo assim um processo que hoje é muito normal assim, no Brasil. Eu até me surpreendi com a arrecadação dele do financiamento, que eles fizeram financiamento de um livro. Nossa, a popularidade do Alexandre e do Azaghal é muito forte, é muito grande, assim, de influenciadores digitais. O público que eles construíram é muito fiel, porque são esses nerds mesmo que vêm desde 2006 acompanhando. Então, assim, eles conseguem criar essas campanhas de livros e tal. Justamente por conta disso, eles construíram uma fidelidade dos ouvintes deles. Então, e por isso que eles são pioneiros, porque eles abriram essa possibilidade dentro do podcast, de ter essa fidelidade dos ouvintes, ter ouvintes que acompanhassem, que mandassem mensagens. Então, assim, isso foi muito importante para o sucesso deles. Tu pretende dar prosseguimento à tua pesquisa em relação ao podcast? Eu não queria parar, né? Eu não sei por quanto tempo eu ainda vou. Eu vou esperar para entrar no doutorado, para tentar o doutorado, né? Mas a gente tem produzido artigos, né? Não só relacionados a podcast, nós, inclusive, estamos com um artigo em desenvolvimento, justamente que discute a relação entre o nerd e a ciência, a partir do canal Nerdologia, que é um canal que faz parte do grupo Jovem Nerd, mas que discute assuntos de ciência, história e sociedade. E aí a gente está com um artigo em desenvolvimento nessa relação entre o nerd e a ciência. E aí, se você for explorar a cultura nerd e cultura de fã, ainda tem muita coisa a explorar, e é algo que eu me empolgo assim, muito, então tem muito pano para a manga ainda. Um conceito que eu até vi aqui no teu artigo é que tu fala assim, ó, o conceito de jovem passa por uma volatilidade. O Jovem Nerd conseguiu entender o jovem, porque imagino que desde a criação do podcast lá atrás até hoje, o jovem foi se adaptando, foi mudando o conceito. Olha, como eu disse, o Nerdcast, ele é, assim, o grupo em si, e tanto o podcast como os canais, os vários canais que eles têm no YouTube, o site, eles são muito importantes justamente por valorizarem a cultura nerd, por se segmentarem ao nerd, né? Nessas plataformas circulam discursos de orgulho de ser nerd.
É claro assim que na minha pesquisa a gente também vai percebendo que ainda há determinados estereótipos, né? Então, muitas vezes o jovem nerd, que é o Alexandre Ottoni, ele é tratado dentro dos episódios como um jovem nerd inocente ou meio que quieto, mais quieto que os outros, né? No sentido assim, de não ter uma vida tão aventureira quanto os outros. Então, assim, existem alguns estereótipos, né? Nesse artigo, inclusive, a gente explora também a questão da própria ideia de gênero, né? E raça, que o nerd ele sempre foi associado, inclusive nos filmes, com a figura de um homem branco, né? E não há essa discussão de nerds mulheres, apesar do Jovem Nerd eles explorarem um pouco a questão da figura feminina, eles trazerem a participação de mulheres que entendem da nerd. Então, é isso, mas a questão do orgulho, né, que eles defendem, do nerd poder ser eles mesmos e investirem neles mesmos. Como última pergunta tu tentou algum tipo de contato com o pessoal do Jovem Nerd? Tu tentou, assim, vou ver se eu consigo, mas tu tentou alguma coisa? Tentar, parou na primeira... no primeiro passo, porque no site deles, né, eu não sei se ainda hoje tem, mas na época eles falavam, eles tinham uma restrição para trabalhos de TCC e dissertação e trabalhos científicos, então aí eu sei que não vou tentar, porque, pelo que eu estou vendo, eles não estão interessados em dar essa abertura. Também é outra crítica assim, que eu faço, porque eles são muito fechados, assim, até porque eu acho que como eles têm muitos fãs. Obrigado por ter topado essa conversa aqui com a gente, por ter aceitado estar aqui. E tu quer divulgar alguma coisa, algum projeto, alguma venda, qualquer coisa? Não, assim, eu não. Atualmente eu estou mais dando aula, não estou com projetos assim científicos. É isso.